Já pensou como promessas gigantescas, divinas, podem ter tudo a ver com a nossa conduta no dia a dia? Pois é como se a gente estivesse tecendo uma grande tapeçaria. E nesta análise, a gente vai puxar um fio condutor, a fidelidade, para ver como ele conecta tudo, desde esses pactos grandiosos até o nosso comportamento mais cotidiano. Parece uma pergunta de R$ 1 milhão, né? Mas a resposta, na verdade, é a chave de tudo que a gente vai ver. Cada um desses pontos que parecem tão diferentes é, na verdade, uma peça de um grande quebra-cabeça sobre o que significa ser fiel em todos os níveis da vida. E para montar isso, a gente tem um roteiro bem claro. Então, esse aqui é o nosso caminho. A gente começa com uma promessa divina, aquela que é inabalável, a base de tudo. Logo em seguida, para dar aquele contraste, vamos ver um pacto humano que foi quebrado. Depois, a gente explora como uma boa liderança pode ajudar a restaurar a confiança e, por fim, como tudo isso se encaixa nos nossos atos mais simples. No final, a gente vai tecer todos esses fios para enxergar a imagem completa. Ok, então tudo começa aqui, com a ideia de uma fidelidade que simplesmente não falha. Para a gente conseguir entender o peso das promessas humanas, primeiro a gente precisa olhar para o padrão que os textos estabelecem, uma promessa divina que serve como uma âncora para todo o resto. Essa declaração do Salmo 89 já dá o tom de tudo. Percebe? Não é uma promessa qualquer, passageira. É algo eterno, que precisa ser anunciado por todas as gerações. É o ponto de partida perfeito. Essa ideia de uma lealdade que é constante, confiável e que vai muito além do nosso tempo. E aí o profeta Jeremias vem e detalha essa promessa. E o que é realmente interessante aqui é a escala do que está sendo prometido. Não estamos falando de coisas pequenas, não. É sobre restauração de nações inteiras, cura para o povo, a vinda de um líder justo e uma garantia tão certa quanto o sol que nasce e se põe. Esse é, digamos, o padrão ouro da fidelidade. E agora vem a tensão na história. A gente sai desse ideal divino e é jogado de cara na realidade da falha humana. E o mais irônico de tudo, isso acontece logo no capítulo seguinte do mesmo livro, Jeremias. É um contraste gritante e, com certeza, intencional. Olha só a rapidez com que tudo desmorona nesse processo. Começa com um pacto super nobre, um momento de retidão ali nos passos 1 e 2. Mas, sabe como é? Bastou a pressão externa diminuir um pouquinho para a conveniência falar mais alto no passo 3. O ponto crucial aqui é que a promessa humana, quando não tem uma base firme, se mostra incrivelmente frágil. Isso leva, claro, ao julgamento no passo 4. E essa imagem aqui, bom, ela resume o contraste de um jeito perfeito. De um lado, você tem o pacto divino, que é inquebrável, que restaura, baseado na fidelidade de Deus. Do outro, o pacto humano, quebrado, opressor e totalmente baseado na inconstância humana. É o retrato visual do ideal contra a realidade da falha. Então fica a pergunta, se a fidelidade humana é tão falha assim, como é que se constrói uma ponte entre esse ideal e a realidade? A resposta, segundo os textos, está na liderança e no ensino correto. E é exatamente aqui que a gente entra em 1 Timóteo. O apóstolo Paulo, escrevendo para um líder jovem chamado Timóteo, oferece um guia bem prático. E veja que não é sobre ter carisma ou poder. É sobre disciplina pessoal, sobre treinar na piedade. É sobre ser um exemplo visível e se dedicar a um ensino que tem fundamento nas Escrituras. A ideia aqui é que a fidelidade numa comunidade ela é cultivada, não dá para simplesmente exigir. E o que está em jogo fica bem claro nesta imagem. Não se trata só de opiniões diferentes, sabe? De um lado, a sã doutrina é um caminho que nutre, que edifica. Do outro, os falsos ensinos, eles levam para um caminho que desvia, que confunde. A grande responsabilidade da liderança, então, é guiar as pessoas para o caminho que constrói. Ok, agora vamos descer mais um nível. A gente já falou do divino, da liderança, da comunidade. Mas e no nível pessoal? Como esses grandes temas sobre pactos e fidelidade aparecem nas nossas interações do dia a dia? O livro de Provérbios nos dá umas pistas bem interessantes. Que imagem poderosa, né? Esse provérbio é uma lição de causa e efeito pura e simples. Assim como certas condições do tempo trazem um resultado inevitável, as nossas palavras também trazem. Uma língua caluniadora, que é uma forma de infidelidade na fala, tem uma consequência direta e previsível. A fidelidade começa no jeito como a gente fala dos outros. E este segundo provérbio leva essa ideia para o nosso ambiente doméstico. A sabedoria prática aqui é sobre criar paz no lugar mais íntimo. Uma conduta que busca a briga, o conflito, quebra a harmonia do lar. Isso mostra que a fidelidade nos relacionamentos também se expressa na busca pela paz e pela ordem,
e não pelo caos. E assim a gente chega ao ponto em que dá para juntar todos esses fios. Começamos lá em cima com uma promessa cósmica e terminamos falando da conduta dentro de casa. Vamos ver agora como tudo isso se conecta numa imagem só, bem coesa. Esse quadro aqui organiza a nossa jornada inteira. Olha só como a fidelidade vai se desdobrando em camadas. Começa no escopo divino como aquele fundamento inabalável. Depois desce para o nacional, onde a gente vê a fragilidade humana em larga escala. Afunila para o comunitário, onde a liderança se torna essencial para cultivar essa fidelidade. E, finalmente, aterrissa no pessoal, onde as nossas palavras e atitudes diárias viram o teste final de integridade. Cada texto nos deu uma peça desse quebra-cabeça. E a gente termina com essa pergunta que fica para reflexão. Essa análise toda nos apresentou um contraste bem claro. De um lado, a fragilidade das promessas que a gente faz. Do outro, um padrão de fidelidade divina e a sabedoria prática para a gente tentar viver de acordo com ele. A questão que fica é, onde a gente deposita a nossa confiança e qual padrão a gente escolhe para guiar a nossa própria conduta?